O São Paulo hoje, ele começa a passar por uma situação que é muito clara e que todo time que se destaca passa, que é o quê? Quando o time está em evidência, os outros times estudam mais. Os outros times tiram mais tempo para estudar, tiram mais tempo para analisar. Então é normal que apareçam os desafios. E quais são eles? Justamente encontrar dificuldade ao longo do jogo, porque você tem toda uma equipe técnica de outros adversários estudando. E na hora que um deles consegue, de alguma maneira, neutralizar o São Paulo, todo mundo passa a usar o mesmo esquema, passa a usar o mesmo estilo, porque já viu que funcionou. É o famoso assim, pô, se funcionou para eles, vai funcionar para mim. Então, é isso que o São Paulo tem passado. É a questão de tem dificuldade com times que têm marcação alta, tem dificuldade com times que jogam com dois atacantes espetados na área, uma dificuldade de conseguir organizar o jogo sem um Benítez, sem ter alguém ali para fazer entrelinha, que vai ser um tema que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, essas situações, elas são muito claras e que o São Paulo precisa resolver. E é isso que diferencia um time que vai ser vitorioso do time que vai ser só aquela sensação por um período, que é a capacidade do treinador, junto com os jogadores, conseguir modificar, sair desses erros, né? Não erros, mas sair dessas armadilhas que o time adversário coloca e conseguir evoluindo dentro de campo. Então acho que o São Paulo ele está nesse momento. Ele está no momento que a gente vai conseguir perceber o seguinte: bom, esse time vai disputar tudo que ele tá jogando, ou ele vai ser aquele time de 3, 4 meses, aquele time que encantou durante 3, 4 meses, mas não conseguiu dar sustentação. Um exemplo, o São Paulo do Diniz. O São Paulo do Diniz foi a mesma coisa. Ele foi o time sensação durante 2, 3 meses, depois do confronto contra a Copa do Brasil, contra o Grêmio, que o Grêmio para o São Paulo, todo mundo viu quais eram as deficiências, e a partir daí o São Paulo não conseguiu mais sair dessas armadilhas que o time adversário criou. E aí o São Paulo não foi campeão, perdeu o título brasileiro, né, foi eliminado da Copa do Brasil, muito por conta disso, não soube sair das armadilhas. E aí era muito fácil você conseguir neutralizar o São Paulo. Você travava o jogo pelos lados, você marcava mais forte o meio-campo ali, o Daniel Alves não conseguia chegar na frente, ficava tendo que recuar, criava um problema de armação e aí o São Paulo não jogava mais. E aí você subia a marcação, o time também tinha dificuldade para sair jogando. Então acho que o Crespo ele tá nesse momento, ele tá no momento de separar o homem dos meninos, né? Vamos dizer assim, é o momento de fato dele separar um time que que quer ser campeão, que vai ser campeão, que vai lutar para ser campeão, ou de um time que a gente vai falar assim, pô, esse time era maneiro, era legal, jogava bem, mas não conseguiu chegar à frente. Queria saber se vocês têm esse pensamento também, se a gente está de acordo com isso, ou se tem mais algum detalhe para esse momento, entre aspas, de turbulência que o Crespo viveu nas últimas semanas, com as derrotas na Libertadores, mesmo com o time reserva, e também da derrota semana passada também para o 4 de julho. Vou começar então. Assim, eu acho. Não tem um jogador com as características do Benítez. Então, você vai ter que encontrar outra forma para jogar sem o Benítez. E essa forma é muito o que eu vejo o São Paulo fez hoje. Sem um meia, um clássico 10, mas com muita movimentação. Um meio-campo com muita movimentação. Eu acho assim, Luciano, Pablo, o Éder, aí eles conseguem puxar a marcação, abrindo espaço para infiltração, tanto do Igor Vinícius, que faz bem, do próprio Gabriel Sara, que é a maior característica dele. Então, eu acho assim, tem que achar alternativas diferentes, porque se você depender só do jogador criativo para ele colocar a bola onde mais ninguém pensa em pôr, então você vai ter um problema. E até mesmo quando tiver ele e ele tiver mal na partida, numa substituição do segundo tempo, você tem que pensar nisso. Então, assim, acho que é jogar de formas diferentes para explorar o melhor dos jogadores, as características dos jogadores que você tem. Eu vou puxar a última frase ali do Matheus. Separar os homens dos meninos. Essa maratona de jogos mostrou umas coisas muito interessantes. Vamos ver se o Gustavo São Paulino vai concordar comigo.
O Shailon não vai fazer o que o Benítez faz. O Shailon não é jogador para São Paulo. Ele já deixou claro, ele teve ali a chance, uma vez foi emprestado, voltou, foi emprestado de novo, ele voltou e não consegue achar futebol ali no meio. Pode ser uma ignorância minha que não consegui ver ele em outra posição, mas ali onde ele tem jogado, não dá, não tem. O Igor Gomes teve sua fase, está um pouco mais baixo, mas ele não é um armador. Não é aquele meia para fazer do Benítez. No jogo contra o Atlético Goianiense, se eu não estou enganado, ou foi contra o 4 de julho, agora eu me perdi. Rojas, ele não é centroavante. E teve alguns jogos do Paulista, eu não vou lembrar contra quem também, que ele fez à direita. Inclusive, um dos jogos eu estava aqui com o Matheus conversando. Não de titular também, né? Mais ou menos o que o Rigoni fez hoje, mas o Rojas também faz essa direita. Vai deixar um pouco a zaga, né, um pouco aberta talvez, mas é um jogador para botar aquela pressão, aquela velocidade no segundo tempo, quando você precisa buscar um resultado. O Rojas, quando ele começa jogando, ele fica dando murro, né, no muro, na zaga adversária, e não consegue fazer muita coisa. Então, algumas coisas já estão ficando bem claras. Se você perguntar para torcedores do São Paulo, poucos vão saber dizer a real diferença do Pablo no time. Mas nos últimos jogos sem o Pablo, o time não conseguia atacar. E o Pablo também não é o centroavante pivô. O Pablo é um cara que abre. Então, jogando em dois atacantes, o Pablo é uma boa opção. Ou pelo menos ele dá opção. Então, rebote, cruzamento, ele é um cara que faz diferença ali na frente. Então, assim, aos pouquinhos, a gente vai tendo uma noção do que dá para fazer e o que não dá para fazer. O Crespo tentou um Orejuela na zaga para fazer o que na direita o que o Léo faz na esquerda. Foi uma única tentativa, mas a gente viu que foi frustrante. Então, assim, essa maratona, ela acaba te obrigando a revezar. Não tem outra, né? Inclusive, os nossos lesionados aí são bem por causa disso mesmo. O Benítez, inclusive, vale um parênteses, né? Da última temporada dele no Vasco, lesão era uma palavra muito comum em todas as manchetes que aparecia o nome do Benítez. Então, tá se encaminhando para um negócio bom. Eu acho que tem tudo para não ser esse time de 2, 3 meses que o São Paulo vem sendo aí nos últimos anos, nos últimos 10 anos quase. Né? A gente ainda depende de um jogador só em algumas posições, isso é péssimo. Muita gente falando, pô, o Benítez está machucado, mas agora vem o Rigoni. O Rigoni não é o meia. Então, o pessoal vê uma notícia ou outra e não, é o cara que vai resolver. Não, ele jogou demais hoje. Deitou no rapaz lá, na lateral. Ganhou todas praticamente. Mas não é, meio campo não é a dele. Então, assim, algumas coisas já dá para deixar claro. Já dá para ver, dá para sentir. Quem faz muita falta, quem atrapalha em campo. E por mais cruel que seja a tabela, que seja o calendário, pelo menos abrir os olhos para algumas coisas aí. Então eu acho que se o Crespo souber aproveitar isso aí, ele vai conseguir colocar um time bem mais longe. E ao que tudo indica, ele sabe, né? Ele teve a possibilidade de testar todos os jogadores, né? Isso é uma coisa também inegável. Ele testou todos os jogadores, ele sabe exatamente o que pode fazer com cada um, e é isso. Ele também tentou algumas improvisações que não deram certo, mas algumas coisas ficaram muito claras, pelo menos para mim. Ele não tem alguém para ser reserva do Benítez, como você disse, trouxe vários jogadores. Eu apostava muito no Hernanes, mas não está conseguindo ser também esse jogador. Tem aí acho que o Igor Vinícius arrumou um bom concorrente pela ala, o Rigoni. Agora, é saber também como que o Rigoni vai se comportar com uma equipe que tenha um perfil mais ofensivo, porque hoje o 4 de julho ele não foi uma equipe ofensiva, não é uma equipe ofensiva, deixou muitos espaços, mas saber como que vai ser essa questão de quando enfrentar times mais ofensivos também, mas de qualquer maneira parece aí o Rigoni ser uma opção boa
para a utilização, pelo menos nessa faixa direita, o que faz a gente questionar o que vai acontecer com o Rojas, porque ele acabou de ter o contrato renovado, mas, como você bem trouxe, não é um jogador que as características dele se enquadram nesse elenco do Crespo, porque o jogador que é o atacante, os dois atacantes, eles têm que ser jogadores com uma certa mobilidade, mas também com uma característica maior de segurar a bola, de prender a bola, de conseguir, às vezes, dar continuidade. O Rojas já é um jogador mais explosivo, é um jogador mais liberada. Então, assim, se você tem o Daniel Alves, que é titular na direita, você tem o Igor Vinícius, que em tese é o reserva, agora você tem o Rigoni, que já está entrando nessa função, e depois você tem a possibilidade do Rojas, o Rojas, em tese, se torna a quarta opção. Então, a gente tem que ver até que ponto o Crespo também vai ficar utilizando o Rojas depois dessa novela quase, né, que foi a renovação de contrato dele. Bom, a gente tem alguns comentários aqui. O André Luiz pergunta: falta um zagueiro, um meio-campo e até um goleiro para fazer sombra para o Volpi. Inclusive, nós já soltamos um vídeo aqui. Depois, André, você vai na nossa playlist de análise do São Paulo, tem muita coisa que a gente já falou a respeito de reforços que o São Paulo precisa. Inclusive, soltamos um vídeo ontem. Depois você vai lá e dá uma olhada para isso, para você saber um pouco mais a respeito dessa questão. E você citou também, Wagner, uma questão que eu queria puxar, mas eu acabei agora que eu esqueci, não estou lembrando não, que era um ponto que eu queria comentar, que você falou a respeito demais, do time de São Paulo. Não, estava na cabeça, mas eu fui ler o comentário do André Luiz e eu acabei esquecendo mesmo o que era. Pega o comentário. Vou lembrar. Pega o comentário do Marcelo Falcão ali, ó, sobre o time do 4 de julho. Eu queria muito falar sobre isso. Sim, vamos falar assim do 4 de julho, que foi um time bastante interessante, mas antes eu queria trazer um debate, eu queria falar, lembrei. Você falou sobre o Rigoni, temos um vídeo sobre o Rigoni aqui no canal também, uma análise que o Bruno Brigato fez muito boa, inclusive para poder desmistificar essa questão aí de qual posição ele joga. Então tem um vídeo também nas nossas análises, é só você que está acompanhando ir lá, e lembrando que você pode continuar comentando, falando aqui, que a gente vai trazer os comentários também de vocês. E claro, se você está chegando agora, já se inscreve no canal. Debaixo do Ainer tem a nossa marca d'água, é só você clicar lá que você já se inscreve também no canal. E claro, divulga esse vídeo aí com os amigos, com a torcida tricolor, que tá em êxtase depois desse 9-1, até porque, né, mano, não é um resultado que a gente vê todo dia, né? 9-1 é uma coisa cada vez mais rara no futebol.